E aí, guys, beleza? Então, mais um vídeo aqui em casa, né? Eu vi que vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui, só falando com a câmera, trocando ideia com vocês e tirando algumas dúvidas, né, do pessoal que me pergunta bastante coisa. E eu já falei vários vídeos sobre inglês aqui, né, sobre imigrantes que não falam, então isso é até um pouco normal. E hoje eu vou responder a pergunta se viver anos nos Estados Unidos te deixará fluente em inglês, né? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Esse vídeo é mais ou menos uma dúvida que eu tinha quando eu tava no Brasil, né? Então eu não sabia, porque eu achava que só em você viver aqui, automaticamente você ia ficar fluente em inglês, né? Então agora vivendo mais de 2 anos nos Estados Unidos, eu sei que não é bem assim. E no final do vídeo eu vou falar como que eu aprendi, né? Vou passar algumas dicas. A maioria delas pode parecer óbvia, mas sem dúvida foi o que me ajudou, né? Eu não sou fodão no inglês também, mas eu já não tenho mais problema em comunicação com um nativo, nem com ninguém. Tanto que minha namorada nem fala português, né? Ela só fala inglês. Então eu vou passar essas dicas e antes das dicas eu vou começar falando se morar anos aqui te deixará fluente, né? E a resposta é mais ou menos depende. Depende de como você vai viver nos Estados Unidos. Se você chegar aqui, for viver como eu, na comunidade brasileira, só por aqui e só trabalhando, você praticamente não vai falar inglês, a não ser que você estude por si só em casa, né? Porque quando eu tava no Brasil, eu achava que só viver aqui me deixaria fluente, né? Mas não é bem assim. Querendo ou não, tanto no Brasil como aqui, a gente sim tem que estudar se você quiser se comunicar. Então é bem mais difícil do que aparenta, né? Não é só chegar aqui e do nada você vai conseguir aprender só ouvindo o povo. Principalmente porque a maioria dos imigrantes fica na comunidade brasileira, né? Então a gente não tem tanto contato assim com o americano. O pessoal não vive sempre em Nova York. Claro, quem vive em Nova York, que às vezes exige mais, pode ser um pouco mais fácil. Mas para quem mora aqui no Nuuk, você quase não escuta inglês, né? Então só viver aqui você não vai aprender. E isso é o caso de muita gente, né? É até normal, não tem problema nenhum nisso. Tem pessoas que vivem há 10 anos aqui, como eu já disse em vários outros vídeos, e não falam, mas conseguem viver normalmente como eu vivia no Brasil, né? E isso é basicamente o que acontece, né? Então a primeira dica que eu vou dar aproveite enquanto você está aqui no começo, né? Quando você chega naquela vontade, você tem uma inspiração maior. Por quê? Quanto o tempo vai passando, você repara que você não precisa de inglês. Então você se acomoda. No começo você tem mais aquela pressão. Então é muito bom você usar esse começo, né? Quando você chega aqui, e você usar essa inspiração e até frustração, né? Porque no começo, quando eu ia para Nova York, eu ficava muito estressado, porque eu não conseguia fazer nada, não conseguia fazer um simples pedido, né? Só conseguia mesmo pedir no McDonald's, mas ainda assim era muito difícil. Às vezes eu só falava, eu quero um combo number 2. Aí o cara perguntava outra coisa em inglês, né? Eu já ficava, não sei o que esse cara tá falando. Aí eu só falava, yeah, tanto faz. Então muitas vezes vinha coisa que eu não queria, mas só por eu ter concordado com o que o cara perguntou, ele colocava lá, né? Então isso já me dava uma raiva e eu usava essa raiva quando chegava em casa para estudar, né? E pra mim o segredo é simples. Por quê? Você pode chegar aqui nos Estados Unidos, você pode ir pra escola, mas como eu disse, se você tá na comunidade brasileira, só ir pra escola não vai resolver o seu problema. Porque vamos tirar mais ou menos por assim. Vamos pensar assim. Quando você é criança, o que você aprende? Você aprende a falar só depois que você vai para a escola ou você aprende antes? E como você aprende a falar? Então, quando a gente é criança, os nossos pais, né, ficam, mamãe, papá. Então você acaba tentando repetir as palavras que eles falam, né? E assim você aprende. Tanto que quando você chega na escola para aprender o alfabeto e tudo mais, você já fala português. Não tem esse problema. Mas muitas pessoas acham que você só vai aprender inglês aqui se você for para a escola. E não é assim que funciona. Pelo menos não pra mim. Eu, pelo menos, aprendi a maior parte sozinho, né? Eu vou falar como que eu aprendi. E não foi na escola. Eu prefiro mais estudar online. Tem um aplicativo que eu usava, né? Vou deixar o nome aí, o iTalk. O iTalk é muito bom porque você contrata um professor e ele vai te dar total atenção. Eu tenho amigos que foram para a escola aqui, né? E é complicado, porque é o seguinte, na escola tem uma turma muito grande.
Se uma pessoa não entende o assunto, você vai ficar travado naquele assunto. Digamos que eu já entendi aquela parte que o professor está falando, né? Mas só pelo fato de uma pessoa não entender, a gente não pode prosseguir, não pode seguir em frente. Se você faz online, é 100% focado em você. Então o progresso vai depender só de você, se as aulas vão progredir mais ou se vai parar ali, né? Então esse site me ajudou muito. E outra coisa, quando eu cheguei aqui nos meus primeiros 6 meses, eu já estava praticamente falando inglês, tudo errado, né? Mas eu já falava bastante coisa. Porque é o seguinte, a gente não pode ter medo de falar. Você vai falar, não importa, você pode ficar 2 anos calado, só estudando. Quando você falar, você vai errar. Então é melhor você começar a perder o medo no começo, né? E falar o máximo que você puder. Porque na verdade, o pessoal que é americano, eles já são pacientes quanto a isso, né? Pelo menos o pessoal que eu falei. Eu mesmo falando tudo errado, os caras tinham maior paciência pra dar atenção e entender o que eu tava falando, pra me explicar, né? Então eu sempre que eu via algum americano no trabalho, eu tentava falar com ele, what's up, man? Aí ele ficava olhando assim, tipo, falar, aí ele falava, what's up? Aí eu, how are you? Aí, how are you? Então, quanto mais você falar, mais os músculos da sua boca vão acostumar e mais automaticamente você vai ter a pergunta e a resposta na sua cabeça. E outra coisa importante, quanto mais você falar também, mais você vai notar as suas fraquezas no vocabulário, né? Porque eu sei que no começo a gente não vai saber nada, então você tem que anotar palavras que sejam úteis. E também recomendo, sem dúvida, né? Isso é óbvio, você assistir série americana, você pode deixar a legenda em português, que isso vai ajudar. Você pode deixar a legenda em português, né? Em inglês você vai ouvindo, porque você começa a associar o que o cara falou com a frase que tá lá, né? Então você acaba associando, então o que ele falou é isso. E você começa a ir pegando, né? Sua mente já vai acostumando com a língua. E por mais que você ache que saiba, no momento que você abrir a boca para falar, é quase 100% de chance, no começo pelo menos, de você gaguejar, de você não conseguir falar do jeito que tá na sua mente. Porque no começo, antes de eu chegar aqui, eu já assistia muita série americana, né? Então eu pensava, sem dúvida eu posso não conseguir falar muito, mas eu vou entender bem o que ele fala e eu vou conseguir falar. Então quando eu ia responder alguém, eu já tinha a resposta na minha cabeça, eu já sabia o que era pra me falar, mas na hora que eu ia falar, saía tudo gaguejando e tudo errado. Então isso é normal. Quanto mais você falar, mais fácil vai ser de você pegar as palavras e mais fácil vai ser de você ver o ponto fraco do vocabulário, né? E outra coisa é ler bastante, né? Isso daqui acho que é praticamente a melhor coisa a se fazer quando você está aprendendo, né? Você tem que procurar algo que você goste para ler. Aí você pensa, mas eu não entendo nada. Mas isso vai te ajudar a pronunciar a palavra. Claro, você tem que primeiro saber mais ou menos como é. Porque no inglês, muitas palavras você não pronuncia exatamente como está escrito. Então é por isso importante as séries. As séries você vai ouvir e depois quando você vê a palavra você vai saber, né? E você tem que ter um conteúdo que você goste. Então eu gosto dessas revistinhas japonesas, né? Então vocês podem ver aqui, ó, tem bastante coisa. Ela é de samurai e ela é toda em inglês. Eu lia isso aqui e você não pode só ler, tipo, mentalmente, né? Você tem que ler falando para os músculos da sua boca e se acostumando. E isso ajuda muito, cara, ajuda muito mesmo. Quanto mais você ler, né, e falar, melhor ainda. E outra coisa, se tiver o áudio, se você achar um texto com áudio, é ainda melhor, porque você já vai ouvir como é e você já vai ver como que pronuncia aquela palavra, né? Então a principal dica é não pense que só porque você vai na escola que você vai conseguir ficar fluente, porque na escola você vai aprender a gramática, porque você vai aprender a gramática, né? Você vai aprender como que fala corretamente, como que faz uma frase corretamente. Mas no momento de falar, isso depende 100% de você, entendeu? Então não adianta você passar 2 anos na escola, tanto que tem gente no Brasil que passa anos estudando inglês na escola, né? Vai uma vez por semana e chega nos Estados Unidos, eu já sei falar, né? Já fui pra escola há 4 anos, então chega aqui, quando vai falar, não sabe nada. É complicado, você tem que tentar viver o máximo do inglês possível, entendeu? Outra coisa também é escutar podcast. Hoje em dia eu assisto muitos vídeos em inglês, né? E isso me ajuda muito. Óbvio que eu pego mais ou menos ali uns 80%. Tem palavra que eu não ouvi, mas só de saber o contexto do assunto, eu já sei o que ele quer dizer com aquela palavra, né? Então, os principais pontos
são esses, né? Eu espero que você tenha entendido, espero que o vídeo não tenha ficado confuso, porque eu não tenho script, não tenho nada, só ligo a câmera, vou falando. E é como eu disse, o principal, galera, é tentar falar o máximo, anotar as palavras que você não sabe, né, que vai te ajudar a formar a frase, pegar as principais e mais importantes palavras do dia a dia e ler com áudio de preferência. Se você tiver o áudio, você lê ou procurar um conteúdo que você gosta. Eu sei, galera, que o que eu falei aqui parece óbvio, que é o que todo mundo falou, que é o que todos os professores de inglês falam, você já viu isso 10 mil vezes, mas isso é o que ajuda, por mais que seja óbvio o que eu tô falando, então sem dúvidas é algo que ajuda muito, entendeu? Espero que você tenha entendido, e como sempre, se você gostou, você deixa o like aí, né? Então espero que tenha respondido a sua pergunta também. Se viver anos aqui vai te deixar fluente, só depende de você, se você se dedicar, né, querendo ou não, tanto aqui como no Brasil, você tem que estudar, não dá pra correr disso. Então é isso aí, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!